SC Real Conversa. Amigos do SC Real Notícias, aqui no programa SC Real Conversa, hoje eu recebo comunicador, radialista, jornalista, promotor de eventos, né, líder político, Carlos Castro. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa vasta história, vamos contar algumas histórias bastante pitorescas, né, da comunicação, do show business e da política, por que não, né? Claro. Vivemos um mundo que é político, né? Mas antes de a gente começar, eu queria entender quem é o Carlos Castro, de onde veio, o que fez, trabalhou aonde, enfim, uma breve apresentação. O Carlos Castro é um francisquense, né? Nascido em São Chico, cidade que eu amo de paixão, no dia 23 de dezembro de 1970, ou seja, nasceu na beira da praia, num dia de sol, um dia de calor de sol. Então, na ilha, né? Na ilha de São Chico. E, com 16 anos, saiu de casa para tocar sua vida como cobrador de ônibus, no primeiro momento. Em seguida, foi para o Exército, servia a Polícia do Exército de Brasília, onde eu tive um aprendizado muito grande, acho que foi um grande marco da minha vida. E lá, em Brasília, surge a percepção, né, do talento para o rádio. Não da minha parte. Outras pessoas que falavam, você tem uma voz muito boa, a sua voz é para o rádio, e eu não acreditava. Aí eu lembro de um cara chegar para mim e dizer assim, se você não acredita em você, quem é que vai acreditar? Não esqueça essa frase, a fisionomia dele veio aqui na minha cabeça agora, para lembrar que foi uma coisa que me marcou. Ao retornar do quartel de Brasília, vim para Joinville e comecei na Rádio Cidade, dia 5 de maio de 1990. Ali iniciou minha carreira no rádio. Da Rádio Cidade eu rodei várias rádios em Santa Catarina, Transamérica, Jovem Pan, trabalhei na Estúdio de Jaraguá, depois fechei o meu ciclo do rádio com a 105 de Jaraguá do Sul, trabalhei em Balneário Camboriú, trabalhei em Florianópolis, na Jovem Pan de Florianópolis. Então eu trabalhei na Atlântida, rodei nas principais rádios de Santa Catarina, e esse fator foi um fator que me fez trabalhar com eventos, né? Onde no aspecto do eventos eu lidei com shows nacionais, shows internacionais. Por exemplo, eu fui o responsável de trazer para Joinville e para Santa Catarina o show do Mamonas Assassinas no auge da carreira, no auge. É uma história maravilhosa que, inclusive, a gente está contando agora nas próximas semanas, ou já passou, né? As semanas que passaram aí, a história no teu blog, né? No portal do SC. Histórias do Rei do Bailão. Histórias do Rei do Bailão, onde a gente conta essa história extraordinária que foi do Mamonas Assassinas, que começou com um cachê de 3 mil e em um mês já estava 12 mil. Isso estamos falando em 1995. E a gente fechou 3 shows do Mamonas e os Mamonas vieram para o show em Blumenau. Foi o maior show deles do sul do Brasil, 42 mil pessoas. E em Joinville, lotado, era no Ivan Rodrigues. E do Ivan Rodrigues foram para a Metrô. Fui promoter da Metrô também, né, nos primeiros anos da Metrô Night Club. E depois eu criei, em 2015, a Festa Revival. Aqui em Santa Catarina, começando com a Revival Metrô. Depois eu fui para Jaraguá com Notre Marrakech, a Notre Marrakech em Jaraguá. Daí fui para Floripa, da New Time, que é onde hoje eu promovo as festas Revival lá em Florianópolis, na Grande Floripa, né? Santa Maria da Imperatriz, que é a New Time Revival. Que é uma casa maravilhosa. Eu diria para ti que foi a maior balada, ou a melhor balada dos anos 90, 2000 de Santa Catarina. E é uma casa extraordinária, onde a gente vai estar realizando no mês de setembro, 5, 6 e 7 de setembro, um evento chamado Vintage Car Show, que é um desdobramento do Revival, que eu comecei a perceber o Revival teve a sua ascendência e está mais ou menos num declínio. E aí onde eu percebi que está muito forte o movimento com carros antigos. Eu participei recentemente do SC Custom Show em Balneário Camboriú, um evento extraordinário, maravilhoso, com carros dos anos 40, 30, 40, 50, 60, um negócio fantástico. E a gente está entrando nesse nicho de mercado também para atuar com eventos. Então, eu tenho minha atuação no rádio que passou, foram 25 anos no rádio, tenho minha atuação com eventos que todo o tempo do rádio eu trabalhei com eventos, mas eu retomei em 2015 para cá, com as festas Revival, e tenho a minha atuação política, né? Castro na política,
que sempre foi um cara mais radical, vamos dizer assim. Eu sempre digo, há diferenças entre radical e sectário. Eu nunca fui um cara sectário, mas eu sempre fui um cara radical. Radical no sentido do quê? De ir na raiz do problema. De ver o problema com profundidade, não na epiderme, não no senso comum. Nunca fui um cara de senso comum, até abomino isso. Então, nas minhas lutas, quando era jovem, nós éramos jovens, você também bastante jovem, nós não éramos gordinhos como estamos hoje, a gente deu início à luta do meio passe em Joinville, isso foi em 1998, e em 2000 a gente criou, nós fomos praticamente os criadores do movimento Passe Livre, que virou um movimento que nacionalizou no seu grande auge em 2013. Isso começou em 2000, né? Você também fez parte disso, lá no IELUSC na época. Lembro do rapaz de Florianópolis, não estou recordando agora o nome dele, que veio trazer essa ideia para nós e nós adotamos a ideia. E ali, na luta do meio passe, depois do passe livre, teve inúmeras combates contra os aumentos da passagem de ônibus, a luta pelo passe livre, que foi uma história muito forte em Joinville, até eu chegar na Cipla. Cipla, uma fábrica que estavam quase 9 meses sem receber salário, recebiam merreca, entendeu? 10, 15, 20 reais, era uma vergonha. E isso foi chegar no gabinete do vereador Adilson Mariano, que eu diria que foi o vereador mais combativo da história dessa cidade, né? Isso ninguém pode questionar, até os próprios vereadores confirmam que o Mariano era o melhor vereador do seu tempo. E no mandato do Mariano, eu lembro que chegou o Maciel, eu era o coordenador político do Construindo Juntos, que era o mandato dele era um mandato coletivo, onde o coletivo tomava as decisões do mandato. E isso é algo que eu acho relevante para a política, porque você representa um coletivo, você não representa você mesmo. E nesse processo o rapaz veio pedir ajuda porque a Cipla não estava pagando salário e tal, e eu articulei a ida para a porta da Cipla, liguei na época para a CUT, o caminhão da CUT foi para a porta da Cipla, e no microfone eu debulhei o pau, questionando na época os Batschauer, que eram os proprietários da Cipla, porque não estavam pagando salário, e aquilo criou uma coesão, criou uma cola entre eu e os trabalhadores. E moral da história, gerou uma greve de 8 dias. O início da greve foi no dia que o Lula esteve em Santa Catarina, em 2002, no último comício dele, que foi em Florianópolis, e onde fechou-se a articulação com o Luiz Henrique. No retorno do comício, a gente iniciou a greve de 8 dias e nós comandamos essa fábrica por quase 5 anos, foi 4 anos e 7 meses, do dia 31 de outubro de 2002 a 31 de maio de 2007, onde no primeiro momento nós reduzimos a jornada para 40 horas semanais, e quando nós ousamos em reduzir a jornada para 30 horas semanais, o mundo caiu sobre a nossa cabeça. Isso estamos falando de 2006. Agora está em voga muito forte, e uma das bandeiras que eu vou defender é a redução da jornada para a fim da jornada 6x1, a escala 5x2, redução para 40 horas semanais, que eu acho que é justo e está na hora disso acontecer, entendeu? Porque o trabalhador tem que ter o direito a algumas horas a mais de descanso. Aí o pessoal diz, mas isso vai quebrar as empresas. Não quebra nada, me desculpa, não quebra nada, porque o índice de produtividade da Cipla foi nas alturas, foi enorme, entendeu? Foi uma coisa absurda, o que gerou de produtividade, porque os trabalhadores trabalhavam com vontade, com tesão, com um sorriso no rosto, era outra coisa, era um outro mundo. Ô Castro, bom, isso é um case de sucesso, né? Meritório até ser contado, de repente, num livro, quem sabe, mais Sim, pra frente, né? Essa é uma ideia. E dando spoiler aqui para vocês. Mas teve a parte política eleitoral também do Castro, né? Sim. Diante desse trabalho todo, tu foi guindado a ser candidato, acho que a vereador, se eu não me engano. Isso, né? E quase me elegi. 2008, foi 2004. 2004. Eu fiz 1.707 votos, fui bem votado. Na época faltou um pouco, acho que uns 300 e poucos votos para me eleger. E eu estava ali como representante dos trabalhadores da Cipla naquele momento. Então, o erro que eu cometi, que eu acredito que eu cometi, foi não ter dado continuidade. Eu deveria ter dado continuidade. Eu lembro que o Facchini saiu candidato comigo e fez 600 votos. Aí e nós era do mesmo bairro, lá do Itaú e tal. Sim. Quando eu não fui candidato, ele foi para quase 2.000, se eu não me engano. E ainda não se elegeu na segunda. Na terceira ele se elegeu e foi presidente da Câmara. E hoje é deputado estadual. E hoje é deputado estadual. Então, isso é a história do Facchini, que a gente tem uma relação muito bacana. Então, assim,
Nesse contexto todo, o PDT me colocou o desafio de vir candidato a deputado estadual na convenção que ocorreu dia 21, no último dia 21. O meu nome foi aprovado em convenção para ser candidato a deputado estadual pelo PDT e eu vou defender algumas bandeiras que eu acho fundamental. A primeira questão, por exemplo, eu acho que um candidato, eu acho que um político, ele tem que defender coisas concretas. Tem que acabar o fla-flu de torcida organizada. Eu sou flamenguista, você também é flamenguista, mas me desculpe, política não é fla-flu. Mas deixa o Flamengo no campo do futebol, exatamente. Né? Não precisa trazer para o campo da política. Exatamente, né? Não pode, porque isso virou eu diria que essa polarização existente entre direita, esquerdista e extremista, isso precisa ter fim, porque nós temos que respeitar uma das coisas, nós temos que ter direitos, nós temos que ter responsabilidades e temos que ter deveres. E um dever do ser humano é respeitar o que o outro pensa de diferente. Já pensou se todo mundo pensasse igual? Que mundo que nós ia viver? Então, por que as pessoas não respeitam aquele que pensa diferente? Por que quem pensa diferente é meu inimigo? Por que quem pensa diferente? Porque nós nunca tivemos assim confluências totais no pensamento político. Por exemplo, eu com o Elton tivemos divergência, mas a gente nunca deixou de conversar e nunca deixamos de ser amigo por isso. Então, o campo da diferença tem que ser no campo das ideias. É lá que tem que ser a diferença. E não no campo da praxis, não no campo da retórica, da narrativa. Isso tem que acabar, porque isso vai esgaçando o relacionamento social, as relações sociais, e daqui a pouco pode virar uma guerra civil incontrolável pelo nível de percepção, que eu diria, de imbecil, que é uma percepção imbecil, essa coisa de ver o outro como inimigo. Ninguém é inimigo, gente, nós somos todos seres humanos. Nós somos seres humanos passando por aqui num processo de evolução, entendeu? E num processo que a nossa mentalidade, ela tem que buscar cada vez ter mais consciência. Inclusive eu escrevo no portal Chuville uma coluna chamada Mentalidade Consciente, que dialoga com esse campo do autoconhecimento, da filosofia, da espiritualidade. Então, se nós conseguirmos entender isso, nós já vamos dar um salto evolutivo, se acabar essa guerra de narrativa que a gente vive hoje. Então a minha candidatura, eu quero transcender isso, e eu vou transcender isso. Entendeu? O meu objetivo é trabalhar em cima de pautas concretas. Que pautas concretas são essas? Já falamos uma. Redução da jornada de trabalho de 6x1 para 5x2. É uma pauta concreta que beneficia os trabalhadores. Ah, mas vai prejudicar o empresário? Não vai prejudicar, porque no longo prazo todo mundo ganha. Quando surgiu a ideia de 13º salário, o berreiro foi enorme. Quando existiu a ideia de salário mínimo, o berreiro foi enorme. Então, todos os episódios de transformação no campo, na relação trabalhador e empresário, né? Sempre teve ruídos. Exatamente. Né? Sempre teve ruídos. Isso é da história. Começa na abolição da escravatura. Exatamente. Né? As pessoas, os donos dos escravos se sentiam, tanto que o governo teve que pagar. Sim. Teve que dar uma compensação. E o que estão querendo agora, nessa discussão do 5x2, uma compensação financeira pelo governo. E a gente sabe que ao longo da história, tudo se caiu por terra e se construiu algo bem melhor para todo mundo. No longo prazo, Elton, no longo prazo, vai aumentar a contratação de trabalhador, vai melhorar a massa salarial, porque vai faltando trabalhador, tu é obrigado a segurar o trabalhador, então tu aumenta o salário. Isso tudo vai para a economia, entendeu? E no giro econômico, isso cria um ciclo virtuoso na economia, entendeu? Onde o empresário vai vender mais, entendeu? Onde vai gerar mais impostos, onde a economia cresce. Então, hoje, defender a jornada 5x2 é defender o crescimento econômico e defender um ciclo virtuoso econômico. Então, tem que ter percepção disso. Ô Castro, você é um cara que é mais ligado à centro-esquerda. Isso. Né? Teve lá o seu auge na militância política bem à esquerda. Eu fui trotskista por 10 anos. Bem à esquerda, né? Houve uma transformação ou uma metamorfose do Castro, né? Que te trazendo mais ao centro, né? Hoje, você se considera um cara de extrema esquerda? Aonde que no espectro político onde o Castro se encontra? Vamos lá. Eu sou um cara que gosto de ler, eu tenho avidez pela leitura e eu tenho conhecimento profundo do marxismo, li boa parte das obras de Marx, de Trotsky, de Lenin, de Engels, de Gramsci. Então,
que são os grandes pensadores da esquerda. E a partir de 2012, mais ou menos, eu comecei a ter uma leitura já do pensamento liberal. Entendeu? Comecei a ter leituras de autores liberais, li alguma coisa de Adam Smith, não vou lembrar agora dos nomes todos, que a minha memória, depois da Covid, ela ficou meio ruim. Mas, enfim, eu comecei a ter uma outra leitura, li livros de desenvolvimento pessoal, comecei a ter uma outra visão de mundo, que o mundo não era aquilo que eu pensava. Entendeu? E, a partir daquilo, eu comecei a perceber que aquilo que eu era tão radical, eu estava errado, porque eu tinha um conhecimento, mas existiam outros conhecimentos. E é isso que a gente tem que entender. Quando você começa a dialogar com os outros, por isso que tem que ter diálogo e não diferença, e não abortar e virar as costas para quem pensa diferente, procura saber por que ele pensa daquele jeito. Então, quando eu comecei a buscar esse outro conhecimento, comecei a perceber, quanto erro eu estou cometendo, quanto sectarismo a gente está fazendo, entendeu? Contra quem pensa diferente. E quanto erro, aí o erro que as esquerdas cometeram na humanidade, entendeu? E eu sempre pego o exemplo seguinte, tu pega o mapa mundial, do lado, se tu pegar o mapa virado para cá, do lado direito tem os Estados Unidos, do lado esquerdo tem a China. Aí, ou é China ou é Estados Unidos, ou é esquerda ou é direita. Só que no meio existem os nórdicos, que aliás deram um pé na bunda da gente na Copa do Mundo, né? Os vikings mandaram nós embora mais cedo, só que depois também eles foram embora também. Mas assim, ali no meio existem os países nórdicos, existe a Europa, onde a social-democracia é extremamente evoluída. A social-democracia, eu acho que é a maior riqueza política e econômica que deixou, por exemplo, como fundamento o estado de bem-estar social, que é o estado que defende o quê? O bem-estar social do todo social, né? O serviço público para todos, né? Então, assim, esse modelo de sociedade, se você pesquisar quais são os países mais felizes do mundo, não é os Estados Unidos e não é a China. É Noruega, é Dinamarca, Islândia, Finlândia, Suécia, Suíça, entendeu? Que a Suíça não é dos nórdicos, mas enfim. A social-democracia está enraizada na Europa, que eu acho que é o melhor modelo para a gente pensar e não ir para os extremos, entendeu? Ou a gente é extremo de um lado ou é extremo do outro lado. Então, isso ao longo do tempo eu fui percebendo que eu estava errado na minha ação política. Por isso que hoje a minha candidatura tem como objetivo o quê? Meu objetivo é tratar de questões concretas e não ficar no fla-flu, na questão ideológica. A ideologia hoje está sendo um câncer, entendeu? Um câncer no Brasil, e nós temos que se libertar desse câncer. Porque se a gente se libertar desse câncer, nós vamos discutir questão concreta. O que nós temos também de questão concreta? Por exemplo, Joinville. Pavimentação é um dos principais gargalos dessa cidade. É uma das principais reivindicações dessa cidade. E um deputado estadual, ele pode trazer para Joinville 20 milhões por ano. 4 anos são 80 milhões. 80 milhões por ano significa 40 quilômetros de asfalto pelo valor médio de 2 milhões de reais por quilômetro de asfalto. Para um bem estruturado, né? Então, são 40 quilômetros que cada deputado estadual pode trazer para Joinville. Se nós tiver 6 deputados estaduais, são 240 quilômetros de asfalto. Praticamente liquida o problema do asfalto em Joinville. É bastante coisa. Cássio, nós estamos chegando nos finalmente aqui. Eu queria entrar numa questão importante, que é o Chuville. O Chuville é um portal de notícias que eu tive o prazer também de escrever, e depois eu com o Brandão montamos o SC Real, mas o Chuville cumpre um papel importante aqui na sociedade, em Joinville, e eu sei que você tem a tua digital lá no Chuville, né? Hoje escreve mentalidade consciente, e eu acho que isso faz parte da tua transformação enquanto ser humano, de deixar de ser radical para ser um cara mais ponderado. Isso faz parte das tuas leituras, dos teus estudos. Mas conta um pouquinho, rapidamente, como é que surgiu o Chuville, como é que foi essa história? O Chuville, eu já discutia um grupo fechado de amigos que nós precisávamos ter em Joinville uma mídia independente. Dos grandes meios de comunicação que já existem, mas os grandes meios de comunicação não informavam as notícias como elas são, né? Então, polêmica praticamente não existia. E casualmente, quando eu fui trabalhar no Sincege, na época, a Jane me chamou, a Jane era presidente, me chamou para trabalhar no Sincege para fazer uma assessoria política para o Sincege.
E no primeiro dia eu chego e eu olho, alguém me mostra um celular, um vídeo, com trabalhadores saindo de dentro de um caminhão baú fechado para trabalhar no CBEA, lá no Vila Nova, que é o Centro de Bem-Estar Animal. Eu olhei aquilo e falei, como assim? Que é isso? Aí eu falei para alguns sindicalistas irem comigo, nós ir lá, fomos lá no CBEA. Quando a gente chega lá, na hora do almoço, a gente vê os trabalhadores almoçando dentro dos canis, dos cães. Eu vi aquilo, fiquei horrorizado, né? Falei, não é possível um negócio desse, cara. E tinha uma mesa enorme, assim, bem na entrada da cozinha, tinha uma mesa enorme. Eu falei, pô, os trabalhadores podiam comer aqui nessa mesa, por que estão comendo no canil? O que é isso? E fizemos as fotos, fizemos as filmagens e tudo mais. E aí eu joguei o pepino da pauta na mão do Leandro. Eu falei, Leandro, tem uma pauta aqui que eu acho que vai dar matéria nacional, falei para ele. E ele topou fazer, e ao publicar, foi num portal que ele trabalhava na época, e ao publicar aquela matéria, deu 15 minutos, ele foi demitido. Foi demitido, uma baita de uma matéria, correta toda, não tinha nada, entendeu? Tanto que deu matéria nacional. Sim, exatamente, é isso que eu ia falar. Aí eu tenho contatos de vários jornalistas nacionais, o Bonin trabalhou comigo no Gabinete do Mariano, fez faculdade de jornalismo comigo aqui no IELUS, que hoje é editor-chefe da Veja em Brasília, mandei pro Bonin, o Robson Bonin. O Robson não deu, acho que deu uma hora ali, publicou. Quando publicou, aquilo vira rastilho de pólvora, né? Porque foi para tudo. Aí até a Globo News, no programa Estúdio Week, que era um programa que eu assistia direto, com o André Trigueiro, que para mim é um dos grandes jornalistas desse país, eu fiquei orgulhoso de ver o André Trigueiro comprando a briga do que aconteceu em Joinville, porque a Jane tinha sido ameaçada de morte e o jornalista tinha sido demitido em seguida. Quer dizer, foi uma pauta, foi uma bomba atômica, né? Que saiu no país inteiro de uma terceirizada que atendia lá no CBEA. Aí aquilo, com a demissão dele, falei, eu me senti culpado, né? Aí eu falei com meus pares. Só acelerou o processo. Aí eu falei com meus pares, falei, nós precisamos fazer esse projeto dar certo. Vamos criar um projeto. Agora é o momento. E aí lá no apartamento que eu morava na época, chamei ele lá e ele deu o nome. O nome é ele que deu. Foi o Leandro que deu o nome, Leandro Schmidt, deu o nome de Chuville. E quem criou a arte foi o Pierre Porto, que é um grande... trabalha com cultura. Com cultura. Publicitário, né? Esse é o termo que eu queria lembrar. Mas é um ícone aqui É um ícone de Joinville, um grande cara de Joinville, né? Um cara histórico. E ele criou com a ideia da abóboda da catedral no formato de guarda-chuva. Ficou muito legal, cara. Eu falei, poxa, calhou o Chuville com a logomarca. Né? Quase não e o Chuville. E o Chuville completa 3 anos esse mês. E no mês passado, me surpreendeu que nós atingimos 1 milhão de acessos. Em dezembro era 150 mil. Em junho, 1 milhão de acessos. Então, isso mostra o quê? Que a mídia regional, hoje, ela tem um papel preponderante, como o SC Real, que o SC Real já foi mais longe, né? Não faz só uma mídia regionalizada, ela faz várias regiões. A gente faz estadualizando, mas de forma regionalizada por cada região. Esse é o grande projeto do jornalismo hoje. Porque se você vê os grandes meios de comunicação, o rádio, eu sou radialista, 25 anos de rádio, eu digo, ninguém mais escuta rádio, a não ser que esteja no carro. Só. E televisão, alguém assiste televisão? Raro. Raras vezes, mal e porcamente, para ver a Copa do Mundo. Então ninguém... O filme hoje em dia tu assiste pelo celular, né? Todo mundo tá nessa coisinha aqui, ó. Todo mundo tá aqui. Isso aqui, o mundo está aqui dentro. Inclusive nós. Inclusive nós. Então, assim, o Chuville cumpre o seu papel aqui em Joinville, uma mídia joinvilense, vamos dizer assim, mais regional aqui, né? São Chico, Jaraguá, mas na verdade nem é Jaraguá, mas é a região mesmo aqui. E o SC Real tem um papel estadual, que vem cumprindo bem o seu papel no trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Bom, Castro, já temos que ir para os finalmente, o diretor já falou que o nosso horário já estourou. Eu quero te agradecer a presença aqui no SC Conversa, SC Real Conversa, foi muito bom o nosso bate-papo. Eu desejo sucesso nessa tua caminhada, agora na tua campanha de deputado estadual. A Joinville carece de bons nomes, de pessoas inteligentes, pessoas que tenham um propósito de vida, e você é um desses, né? Te desejo sucesso e conte sempre conosco. Na medida do possível, estamos aqui para te ajudar e te apoiar. Maravilha, obrigado. E conto aí com o apoio de vocês, hein? E você que conferiu esse programa, curta, compartilhe, comente,
mande para todo mundo. E é isso aí, use e abuse do SC Real Conversa e sempre de olho lá nas matérias do SC Real Notícias, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima. SC Real Conversa.